Boa noite, meus irmãos. Boa noite, amada igreja do Meia. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Convido os irmãos a abrir as Sagradas Escrituras no Salmo 139. Vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nesta noite. Salmo 139. Diz assim o texto sagrado: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo, porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afaste-se de mim os assassinos, porque falam de Ti com maldade. Em vão rebelam-se contra Ti. Acaso não Deus que Te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra Ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo Te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua santa e poderosa presença. Cremos que o Senhor fala através das Sagradas Escrituras e que nesta noite o Teu Espírito Santo possa usar a minha vida e falar ao Teu povo. Que o Senhor possa abençoar a exposição da Tua palavra. É isso que eu Te peço e Te agradeço nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, de sexta para sábado, o meu coração foi acometido por muitas preocupações. Talvez tenha acontecido isso com você também durante essa semana. E os dias que estamos vivendo certamente têm contribuído para que isso aconteça. Não é verdade? Ainda ajuda mais você ficar mais preocupado. Então nos preocupamos com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso trabalho,
com tantas outras coisas. No meu caso, ainda tem uma igreja, né, no qual eu tenho que pastorear vidas, eu tenho que cuidar. Então, tudo isso somado, o momento que nós estamos vivendo foi um fim de semana de muitas preocupações. Então, de fato, a madrugada de sexta para sábado, eu estive aos pés do Senhor apresentando todas essas coisas e outras mais. E no sábado, quando estava estudando, orando, buscando em Deus a palavra, para que eu pudesse trazer hoje para vocês, o Salmo 139, que nós acabamos de ler, começou a arder no meu coração. E quem prega sabe, quando uma mensagem começa a arder no seu coração, ela começou a arder, eu comecei a estudar, e Deus começou a falar comigo através da sua palavra. Portanto, creio que assim como esse salmo me abençoou muito, creio que assim como Deus falou comigo através da sua palavra, deste salmo tremendo, Deus ele vai falar contigo também, com a igreja do meio e com todos aqueles que tiverem acesso a esse vídeo. Que Deus os abençoe nesta noite através da exposição da sua palavra. Amém? Bom, antes de entrar no salmo, vamos conhecer algumas informações dele. Bom, o salmo é de Davi. Davi nesse momento está numa profunda meditação. Vamos observar isso durante o salmo. O salmo é dividido em 4 partes. A primeira parte vai do versículo 1 ao 6, a segunda parte do versículo 7 ao 12, a terceira parte do versículo 13 ao 18 e a quarta parte do versículo 19 ao versículo 24. Então, em 4 partes esse salmo é dividido. Davi, nesse salmo, ele fala da onisciência de Deus, versículo 1 ao 6. Ele fala da onipresença de Deus, do versículo 7 ao 12. E ele fala da onipotência de Deus, versículo 13 a 18. E nos versos 19 e 24, Davi se volta para os ímpios. Nesse momento ele se volta para os ímpios, ou seja, homens que não conheciam a Deus. E depois ele finaliza o salmo, voltando-se novamente para ele. Um detalhe muito importante é que nós iremos perceber que este salmo ele é muito pessoal. E isso vai ficar muito claro na exposição do Salmo 139. Que Deus possa nos abençoar nesta noite através deste salmo. Bom, vamos então observar primeiramente a primeira parte, versículos 1 ao 6. Versículo 1 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Como disse, o salmo ele é bem pessoal. Observe que Davi diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ele diz, a ideia da palavra sondar no hebraico é que Deus o investigou completamente, toda a sua alma e toda a sua conduta, ou seja, é uma profunda investigação. Este é o sentido dessa palavra no hebraico, sondar. Davi então está deixando claro que Deus o pesquisava com precisão. Essa é a ideia do versículo. Por isso que ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Meus irmãos, o salmo é pessoal, Davi está se referindo a ele, mas sem dúvida pode ser aplicado a mim e a vocês. Deus de fato, Ele também nos sonda e Ele nos conhece. Isso é tremendo. Ele nos investiga completamente, toda a nossa alma, toda a nossa conduta, ou seja, é uma profunda investigação que Deus faz conosco. Por isso que Ele nos conhece totalmente. Deus me conhece totalmente. Deus o conhece totalmente você. Amém? E Davi ele continua falando desse conhecimento de Deus acerca dele no versículo 2. Veja o que ele diz no versículo 2. E observe como é que o salmo é pessoal. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. É o que Davi fala. Ou seja, Deus sabia o que acontecia com Davi quando ele estava sentado ou quando ele estava de pé. Deus sabia. E mais, Deus, ele não precisava que Davi estivesse perto dele, para conhecer os seus pensamentos,
Pois para Deus, perto ou longe, tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa, porque Ele é onisciente. Versículo 3, Davi continua: sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos, Davi diz, são bem conhecidos por ti. Ou seja, tudo, Davi está dizendo aqui é o seguinte: tudo que eu faço, em todos os lugares, em todos os momentos, é totalmente conhecido por ti. É o que Davi está deixando muito claro aqui. No versículo 4, olha só o que ele diz: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Meus irmãos, como é bom saber que o nosso Deus nos investiga completamente. Como é bom saber que Ele nos investiga, que Ele investiga a nossa alma profundamente. Como é bom saber que Ele nos conhece totalmente. Como é bom saber que o Senhor sabe o que está acontecendo conosco. Quando estamos sentados, quando estamos de pé, quando estamos bem, quando estamos mal, preocupados ou não, agitados ou não. Ele nos conhece. Como é bom saber que tudo o que faço, em todos os lugares e em todos os momentos, é totalmente conhecido pelo Senhor. Como é bom saber que antes mesmo que a palavra, olha só, me chegue à língua, tu já conheces inteiramente o Senhor. Que coisa tremenda, irmãos. Mas alguém pode, ao ler esse versículo, alguém pode pensar, bom, já que antes que eu fale algo para Deus, Ele já sabe, então nem orar é preciso, certo? Errado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A oração não é para comunicar a Deus algo que Ele não saiba. Esse não é o propósito da oração, porque Ele é onisciente. Como estamos vendo nesta noite, ou seja, Ele conhece tudo, Ele sabe de todas as coisas, passado, presente e futuro. Esse é o Deus soberano, que é onisciente, sabe de todas as coisas, tanto no passado, como no presente, como no futuro. Agora, a oração é um meio pelo qual nos relacionamos com Deus. Crescemos na comunhão com Ele através da oração. Agora, quantas vezes nós falamos algo para uma pessoa sobre um assunto que ela já sabe o que é, mas o propósito de falar para essa pessoa é que nos ajude, né? Que ela nos ajude. E com Deus não é diferente também. Não é para que Ele fique sabendo, mas é para que Ele nos ajude, né, a nossa causa. No versículo 5, Davi ele continua, ele diz o seguinte: tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que coisa tremenda. Davi está dizendo que ele está cercado por todos os lados pelo Senhor, ou seja, Deus está o vendo o tempo todo. O tempo todo Deus está vendo ele. Por isso conhece cada passo de Davi mais. A mão do Senhor ainda está sobre ele. Deus não somente conhecia, mas agia ao seu favor, protegia. Conosco também, Deus nos cerca de todos os lados, independente do local, pela frente e por trás, ainda coloca a sua mão sobre nós para nos proteger. Portanto, meus irmãos, quando entendemos que Deus sabe tudo o que fazemos, em todos os lugares, em todos os momentos, e que também Ele age ao nosso favor, deveria deixar a nossa alma muito tranquila. Saber que Deus nos cerca a todo momento, que Ele sabe de todas as coisas ao nosso respeito, que a sua mão está sobre nós, nos protegendo, deveria deixar a nossa alma muito tranquila, pois todas as nossas lutas, todas as nossas guerras, preocupações desses dias, inquietações, Deus Ele conhece. Deus Ele conhece. Às vezes o marido não percebe, às vezes o pastor não percebe, o melhor amigo, mas Deus Ele sabe, Ele conhece as suas lutas, as suas tristezas, as lágrimas derramadas, tudo aquilo que está lá na sua alma, Deus Ele conhece. Porque a pesquisa que Ele faz sobre nós é profunda. E mais, Ele mantém as suas mãos sobre nós. Isso fala
de proteção. Que segurança, irmãos. Todos nós deveríamos viver muito tranquilo na presença do nosso Deus. Agora, por outro lado, saber disso deveria gerar em nossos corações bastante temor. Esse é o outro lado da moeda. Saber que Deus nos conhece o tempo todo, em qualquer situação, em qualquer momento, deveria gerar em nossos corações bastante temor. Pois nada do que façamos, isso é muito sério, está fora do conhecimento de Deus. Nada. Davi tinha essa noção clara. Davi era um homem íntimo de Deus. Ele conhecia Deus. Então, nesse momento de meditação, ele começa a perceber isso mais profundamente. Saber que Deus nos conhece em toda e qualquer situação deveria nos levar a buscar viver uma vida piedosa, uma vida de temor, a viver uma vida de santidade. Amém? Possamos pensar sobre isso. Era nessa questão, era nessa meditação que Davi se encontra aqui agora, a respeito do seu Deus, do Deus soberano. Aí ele diz no versículo 6, tal conhecimento, ou seja, tudo que ele falou do versículo 1 ao 5, tal conhecimento, ele diz, é maravilhoso demais. E está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Olha que coisa tremenda. Meus irmãos, é óbvio que Davi não descobriu essas verdades que ele está dizendo agora. Ele não está descobrindo essas verdades agora. Como eu disse, ele está no momento onde ele parou para meditar, para refletir o quanto Deus é soberano. Pois só um Deus soberano para nos conhecer dessa maneira. Por isso, ele diz, nesse momento de reflexão, ele diz, tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Meus irmãos, nesses dias de tantas incertezas, de tantos medos, saber que servimos ao Deus soberano e que nos conhece totalmente e que cuida de nós, nos faz viver seguros, mesmo diante dos dias em que vivemos. Amém? Você possa acreditar e crer nessa verdade. Bom, no versículo 7, Davi agora vai começar a falar da onipresença do Senhor. No versículo 1 ao 6, ele falou da onisciência, E ele estava maravilhado com o conhecimento de Deus ao seu respeito. Então no versículo 7 ele diz, para onde poderia eu, olha ele dizendo aí, falando sobre ele, escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Davi não está pretendendo aqui escapar ou fugir da presença do Senhor, não. Não está tentando fugir como fez o profeta Jonas, por sinal a impressão que tem é que Jonas sabia que Deus era onisciente, onipresente. Jonas era o homem de Deus, era um profeta. Só que ele não sabia de uma maneira tão profunda como Davi. Ele não tinha esse entendimento tão profundo como Davi tinha a respeito da soberania de Deus, da onisciência, da sua onipresença, onipotência. Assim como muitos crentes que sabem até que Deus é soberano, declaram isso. Sabem que Deus é todo-poderoso, que Ele é onipresente, onisciente, que Ele é fiel, que Ele é justo. Mas muitos desses não sabem de maneira profunda. Tem uma grande diferença. Como disse, Davi está meditando aqui nesse momento. Ele parou para meditar, ele está refletindo, ele está se aprofundando na soberania de Deus, em sua onipresença. Já tinha falado sobre a onisciência, agora ele começa a meditar sobre a onipresença. Portanto, diante dessa pergunta retórica, a resposta é não.
Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Não tem como. Ninguém pode escapar ou fugir da presença do Senhor, do soberano Deus. E Davi continua mostrando que de fato Deus é onipresente. Ou seja, que Ele está em todos os lugares. Portanto, não existe possibilidade, não existe, de alguém fugir da presença do Senhor. Versículo 8, ele diz, se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Ou seja, de um extremo ao outro ele está, não tem como fugir dele. Isso para Davi era proteção, era segurança. E deveria ser para você que está ouvindo essa mensagem nesta noite. Versículo 9, se eu subir com as asas da alvorada, morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Observe que Davi fala de uma presença total e ativa. Ou seja, Deus não estava somente presente com Davi, aonde quer que ele estivesse, mas além de estar junto, Deus estava o guiando e o sustentando. Versículo 10, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. E a sustentar Davi. Meus irmãos, se os crentes do século 21 compreendessem de fato o que Davi está dizendo neste salmo, certamente muitos enfrentariam e passariam suas lutas mais seguros e mais tranquilos. Porque se eu tenho a noção exata que Deus me conhece profundamente, que antes que eu fale algo para Ele já conhece, se eu tivesse a noção clara de que Deus está em todos os lugares, não somente conosco, mas nos protegendo, quando enfrentamos as lutas, as dificuldades, teríamos que enfrentar e passar com mais segurança e com mais tranquilidade. Amém? Observe o que Davi diz no versículo 11 e 12. Olha o que diz no versículo 11. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, observem, aí no versículo 11 aqui, que Davi nesse momento não está passando por um momento difícil. Ele está apenas refletindo. Portanto, ele diz mesmo, né? Ele não está passando, mas mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, versículo 12, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Que Deus poderoso, meus irmãos. Observe como Davi enaltece a soberania de Deus. Pois ele diz no versículo 12, verei que nem as trevas são escuras para ti. Ou seja, tu és tremendo, tu és poderoso, tu és soberano. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas luz. Para Deus, as trevas são luz. Meus irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Isso deve trazer consolo nesta noite, refrigério, segurança, tranquilidade diante desses dias que nós estamos enfrentando. Esse Deus é o que nós servimos. Para Ele, Covid-19 ou resfriado leve são a mesma coisa. Para Ele não existe difícil ou fácil, grande ou pequeno. Para Ele, câncer ou uma má digestão são a mesma coisa. Para Ele, a noite brilhará como o dia. Para Ele, as trevas são luz. É a convicção, a certeza que Davi tinha no Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Para Ele não existe, como disse, difícil ou fácil, grande ou pequeno. Para Ele tudo é a mesma coisa. Vocês lembram? Eu estava preparando essa mensagem, lembrei desse episódio. Vocês lembram quando Jesus ele chegou na casa de Jairo, lá em Marcos, capítulo 5? Vocês lembram desse episódio? É muito interessante. No versículo 39, diz o seguinte, lá em Marcos:
Depois você observa aí na sua Bíblia, no capítulo 5, no versículo 39, diz: Então entrou e lhe disse, Jesus falando. Olha o que Jesus falou. Por que todo este alvoroço e lamento? Jesus pergunta. Por quê? A criança não está morta, mas dorme. Olha o que Jesus falou, e nós vamos entender porque ele falou isso. Meus irmãos, a reação de Jesus diante daquele velório parece desconecta. Parece não fazer muito sentido, pois quando ele vê o alvoroço daqueles que estavam ali, quando ele vê gente chorando e se lamentando em alta voz, ele pergunta: por que todo esse alvoroço e lamento? E alguém poderia ter dito para Jesus: Jesus, a menina está morta, por isso estamos chorando, nós estamos num velório. Poderiam ter dito isso para Jesus. Mas para Jesus, meus irmãos, nada daquilo fazia nenhum sentido, pois para todos a menina, ela estava dormindo. Né? Ou melhor, para todos a menina estava morta. E de fato, ela estava, mas para Jesus é como se ela estivesse apenas dormindo. Então, para todo mundo que estava ali, para eles a menina estava morta. E de fato ela estava, mas para Jesus, o Deus Todo-Poderoso, ela estava apenas dormindo, pois quando ele desse a ordem para ela se levantar, assim como uma pessoa que está dormindo e quer receber a ordem, né, se levanta, ela da mesma forma iria se levantar, segundo a palavra dele. Que coisa tremenda! Meus irmãos, entendam uma coisa nessa noite. Isso é muito tremendo, e eu aprendi isso na minha caminhada cristã com o Senhor. Jesus, ele não vê os nossos problemas como nós vemos. Não vê. Todos estavam vendo uma menina morta, mas ele estava vendo apenas uma menina dormindo e que ele iria despertar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, ele é Jesus. Ele é o Deus encarnado. Para ele estar morto ou estar dormindo são a mesma coisa. Jesus não vê os problemas da vida como nós vemos. Nós somos homens limitados. Ele é todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, soberano sobre tudo, sobre todo. Isso nos dá segurança, tranquilidade, porque esse é o Deus que nós servimos. Amém? Glória a Deus. E Davi continua meditando sobre a soberania de Deus. E agora, ele mostra o quanto esse Deus é poderoso, o quanto ele é onipotente. Versículo 13, ele começa a mostrar, a falar um pouco desse poder, através da sua criação. Né? Ele diz, versículo 3, tu criaste o íntimo do meu ser. Davi está meditando. Ele começa a pensar na sua criação, de como ele foi formado. Ele diz, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Davi está pensando, refletindo. Ou seja, Deus juntou as suas partes, como alguém que tece pano faz o cesto. A ideia aqui é essa. Sendo assim como Deus o criou, como ele formou seus membros e os uniu em um corpo, e forma antes dele nascer, Deus é capaz de entender todos os pensamentos e sentimentos de Davi e de todo o ser, porque ele que criou. No versículo 14, Davi diz, ele está maravilhado, ele diz, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, Davi diz, digo isso com convicção. Que coisa tremenda, que momento tremendo na vida de Davi. Como eu disse, Davi está maravilhado pela maneira que ele foi formado. E é interessante que, diante dessa meditação, de ele pensar sobre isso, ele começa a louvar a Deus por isso. E o que me chama a atenção agora é em relação à sensibilidade desse homem de Deus. Ele meditando, quando começou
a refletir sobre a sua criação, como Deus o formou, como Deus o criou, ele fica maravilhado, ele fica impressionado. E ele começa a louvar a Deus. Como eu disse, Davi certamente, ele já sabia a maneira que ele foi formado. Isso não era algo novo, mas como disse, Davi está naqueles momentos, né, que todos nós deveríamos ter um momento de reflexão. Davi ele está meditando na soberania de Deus e, portanto, ele louva a Deus pela maneira que ele foi formado. Haver um homem sensível a Deus, às coisas de Deus, às maravilhas de Deus. Davi diz, eu te louvo. Olha o que ele diz, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus irmãos, infelizmente, a maioria dos crentes que conheço não louvariam a Deus pela maneira que foram formados. Nem pensam nisso. Não param para refletir sobre isso. Não ficariam admirados pela maneira especial que foram formados. Não achariam maravilhoso a maneira que Deus os formou. E sabe por quê? Sabe por quê? Porque se tornaram crentes insensíveis. Insensíveis. Portanto, têm dificuldade para apreciar as maravilhas de Deus. São incapazes de louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito. E Davi considerava a maneira que Deus o formou algo maravilhoso e especial, algo admirável. Que coisa tremenda, meus irmãos. Precisamos ser, como esse homem de Deus, sensíveis a tudo aquilo que Deus faz. Meus irmãos, crentes insensíveis, grave isso, vivem um cristianismo raso. Vive um cristianismo insosso, enfadonho, chato, insensível. E tem muitos crentes no nosso meio dessa maneira. Crentes que vivem um cristianismo raso, enfadonho, insosso, chato e insensível. E, portanto, tem muita dificuldade para louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Se você é um desses crentes, se volte para Deus e busque viver o verdadeiro cristianismo, que é tão prazeroso, que é tão sensível com as coisas de Deus. Se você se encaixa nesse tipo de crente, busque a Deus nessa noite. Peça para que Ele o torne um crente sensível, para que te torne você algo que fique maravilhado com a sua criação. Amém? Versículo 15, Davi diz, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, ou seja, quando foi entrelaçado, como nas profundezas da terra. Ou seja, quando tudo estava sendo formado no útero, aonde nenhum homem poderia ver, Deus já estava vendo. É isso que Davi está dizendo. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Quando tudo estava sendo formado no útero, onde nenhum homem poderia ver, Davi começa a entender que Deus já estava vendo. Ele diz que em secreto ele foi formado, entretecido, ou seja, entrelaçado. E agora Davi está se referindo a vários e complicados tecidos da estrutura humana. É isso que está na mente dele, tendões, nervos, veias, artérias, músculos que foram entrelaçados. O homem não estava vendo isso, mas Deus já estava observando tudo. E diz que isso que foi forjado no ventre é como se fosse forjado nas profundezas da terra, em um lugar tão escuro, tão obscuro e muito além do poder da observação humana, onde nenhum olho humano poderia ver, mas Deus estava vendo. Olha Davi mostrando o quanto o nosso Deus é poderoso. Meus irmãos, esse é o Deus
que nós servimos. E ele diz mais no versículo 16: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Meu Deus, que coisa tremenda. Na primeira parte do verso, Davi diz: os teus olhos viram o meu embrião. Ou seja, antes dele ter formado, antes dele se formar, Deus já ouvia e já sabia como ele seria. Depois Davi diz na segunda parte: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Que coisa tremenda. Ou seja, o que Davi está dizendo aqui é o seguinte: quando minha substância, minha forma ainda não estava desenvolvida, quando ainda era um embrião, e quando nada podia ser determinado pelos olhos do homem sobre o que eu deveria ser, todo o futuro era conhecido por Deus e foi escrito. É isso que Davi está dizendo. Deus já tinha determinado qual deveria ser a minha forma, como seria o meu vigor, quanto tempo eu deveria viver, o que eu deveria ser, quais seriam os eventos da minha vida. Deus já tinha determinado tudo. Que Deus poderoso! Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Deus já sabia e já tinha determinado tudo. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E essa verdade se estende a nós também, não somente a Davi. Não existe, meus irmãos, o acaso. Nossa vida já foi planejada pelo nosso Deus. Portanto, tudo acontecerá em nossas vidas da maneira que Ele determinou. Ponto final. Não existe acaso. Muitos talvez não entendam isso, não compreendam isso, não aceitem isso. É até aceitável não compreender isso. Mas negar esta verdade, aí não é possível. Aí não, as Escrituras é muito claro em relação a isso. De fato, existe um Deus soberano sobre tudo e sobre todos e todo-poderoso que já determinou todos os nossos dias antes deles existirem. Isso, eu não sei você, isso me traz segurança, paz, tranquilidade. Isso me faz viver. Eu tenho procurado viver diante de tudo isso que eu estou vendo nesta noite. A sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua soberania. Tenho procurado viver para me encaixar na soberania de Deus. Eu tenho a minha responsabilidade como filho de Deus. Procuro andar segundo as Escrituras para me encaixar em tudo aquilo que Deus já determinou para a minha vida. Como eu disse, saber disso me faz viver seguro, tranquilo, em paz. Pois eu sei que existe um Deus soberano que já traçou todos os meus dias antes mesmo deles existirem. Amém? E diante dessa onipotência, Davi diz no versículo 17 e 18, ele diz, depois que ele percebe tudo isso, ele diz: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Depois que ele medita, depois que ele reflete tudo que ele estava pensando e falando e colocando neste salmo, ele diz: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Aí ele diz algo interessante: se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Davi, no versículo 17, ele expressa como são preciosos os pensamentos de Deus para ele. Como é grande, a soma deles. Versículo 17. E no versículo 18, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: se porventura ele fosse contar,
certamente seria mais do que os grãos de areia. Agora imagine ter que contar os grãos de areia do mar. Pense nisso. Seria algo impossível. Não dá. Mas imagine se ele conseguisse contar. Davi diz, eu ainda estaria com ele. Ou seja, mesmo que ele conseguisse contar os grãos da areia, sempre estaria na mesma condição, porque os pensamentos de Deus são infinitos. Então ele está dizendo o seguinte, mesmo que eu conseguisse contar todos os grãos, eu estaria na mesma posição com Deus, porque os pensamentos de Deus são infinitos, eu nunca vou alcançar. É isso que ele está querendo dizer. E esse é o Deus Todo-Poderoso. Tudo que Davi declarou até esse momento não é novo para Davi. Só que agora ele está meditando, refletindo, considerando essas verdades. Alguém já disse que quando estudamos, a palavra de Deus, é como se estivéssemos colocando essa palavra na boca. Mas quando começamos a meditar nesta palavra, naquilo que estudamos, é quando começamos a digerir o alimento. E é uma grande verdade. Tudo que Davi expressou sobre Deus, ele já sabia. Davi não está falando de algo que ele descobriu nesse momento, ele só está pensando, considerando, meditando, digerindo os atributos de Deus, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua soberania. Glória a Deus por isso. E muitas vezes, irmãos, ou quase sempre, precisamos agir como Davi muito mais nesses dias. Aproveite esse momento que você está em casa, separe tempo para pensar. Em vez de ficar pensando bobagem, em vez de ficar considerando os problemas, as lutas, as dificuldades, comece a considerar, a meditar, a digerir a respeito de Deus, da sua onisciência, onipresença, onipotência, sua soberania. Comece a pensar nisso. E certamente, ao fazer isso, a digerir tudo isso, vai trazer novo para a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Davi estava fazendo nesse momento. Refletindo sobre Deus, seus atributos. Faça isso nesses dias. Separe momentos para meditar e refletir como Deus te criou. Que Ele está em todos os lugares. Que Ele te conhece profundamente. Que Ele é todo poderoso. Amém? Glória a Deus. Bom, a partir do versículo 19, o Salmo começa a seguir outro tom. Seria bom que nós parássemos aqui, mas temos alguns versículos ainda. E agora ele começa a seguir outro tom, este Salmo, e a impressão que temos é que os versos seguintes estão desassociados dos outros. E a grande verdade é que não há um consenso sobre a interpretação desses versos. Não tem um comentarista que bata o martelo e diga, a interpretação é essa. Mas vamos procurar, com a graça de Deus, e com muito temor, tentar interpretar esses versículos. Bom, Davi então diz no versículo 19, quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos. Olha o que Davi diz nesse momento. Bom, vimos nos versos anteriores um homem que está totalmente maravilhado com o seu Deus. Davi, um homem em um momento de louvor, admirado, maravilhado pela forma especial que ele foi formado. Davi nesse momento está contemplando, anteriormente está contemplando a soberania de Deus, seus atributos, quem é Deus, sua magnitude. Davi está em um momento de louvor e, portanto, a impressão que tenho é que nesse momento, agora, versículo 19, ele se lembra dos ímpios. Ele vê aquela meditação sobre Deus, sua pessoa, seus atributos, sua soberania, e parece que agora ele se lembra dos ímpios, dos inimigos de Deus, homens que desprezavam esse Deus que ele tanto amava.
que ele tanto admirava. Então, é como se nesse momento Davi fosse tomado por um senso de justiça. Não se trata aqui de um ódio pessoal, mas zelo pelo Senhor. Então ele diz: quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afaste de mim os assassinos. E se você observar o versículo 20, mostra isso que eu estou dizendo, né? Esse senso de justiça que vem sobre Davi. Não se trata de um ódio pessoal, mas é um zelo, né, pelo Senhor. Eu entendi no versículo 20. Né, versículo 19 e 20, para você entender. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afaste de mim os assassinos. Aí diz versículo 20. Porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Então é como ele explica o versículo 19. Né, ele explica porque ele está fazendo esse pedido a Deus. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afaste de mim os assassinos, porque falam de ti. Isso incomodava Davi, né? Com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Ou seja, a conduta dos ímpios em relação a Deus incomoda Davi. E depois dele estar refletindo sobre esse Deus tremendo, esses homens que falavam desse Deus, né, com maldade, que se rebelam contra ele, surge então em sua mente. Ele começa a pensar nesses homens. Portanto, Davi usa essa linguagem precatória, ou seja, ele pede que Deus castigue seus inimigos. Davi fica incomodado com esses homens. Ele lembra dos inimigos de Deus, ele fica incomodado. E é interessante que muitas vezes somos acometidos por esse senso de justiça, da mesma maneira que Davi. Às vezes quando eu vejo, por exemplo, há pouco tempo, vi um homem brincando com o nome de Deus, dizendo que se você comprar uma semente de R$1.000, você será curado do coronavírus. Isso te incomoda. Isso faz surgir no seu coração um senso de justiça. Muitas vezes somos tomados por um senso de justiça, assim como Davi foi tomado. Isso é normal acontecer. Versículo 21 e 22 Davi diz: acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Versículo 22. Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Bom, a melhor interpretação aqui é que Davi odiava e detestava a conduta desses homens. Seria a melhor interpretação. Não que ele odiasse esses homens. É como esses homens, como eles eram inimigos de Deus, eles também eram inimigos de Davi. Davi considerava esses homens inimigos seus também, porque eles eram inimigos de Deus. Agora, irmãos, devemos tomar cuidado. Isso é importante para não transformar esse zelo pelo nome do Senhor em pecado. Então, esse senso de justiça que surge do nosso coração, quando vemos homens, né, com a conduta ruim, agindo contra o nosso Deus, blasfemando, envergonhando, é normal que haja um zelo no nosso coração. Mas temos que tomar cuidado, né, para este zelo não se transformar em pecado. E Davi, ele foi tão veemente em suas declarações que parece que ele fica preocupado com tais declarações. Portanto, ele vai dizer agora no versículo 23 e 24. Veja se não faz sentido. Depois que ele fala tudo aquilo, parece que ele reflete, né, e ele fica preocupado. Então ele diz para Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações. Ele estava inquieto com esses homens. Versículo 24, aí ele diz: vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então parece, diante da veemência de Davi, porque isso acontece, isso nos incomoda. Quando você ama Deus e vê homens envergonhando o nome de Deus, com a sua má conduta, esse senso de justiça é normal surgir nos nossos corações. Então parece que ele ficou um pouco preocupado
E ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me com essas minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende, dirige-me pelo caminho eterno. Se eu fiz alguma coisa errada, Senhor, me ajuda, me dirige, me direciona. Amém? Meus irmãos, diante de tudo que eu falei nesta noite, o meu conselho é: separe tempo para meditar sobre Deus, de coisas que vocês já aprenderam sobre Ele. Pensem, reflitam, considerem nesse processo, assim como Davi tenha momentos de louvor a Ele. Volte a se maravilhar com as coisas de Deus, volte a se impressionar com os soberanos pensamentos do nosso Deus, pois quando meditamos sobre Deus, seus atributos, é normal que nos aproximemos mais dele. Isso acontece naturalmente. É normal que sejamos tomados pelo senso de justiça. E, portanto, todos aqueles que são tomados por esse senso de justiça devem tomar cuidado para não tornar este zelo, esse cuidado com o nome do Senhor, para isso não se transformar em pecado. É normal esse senso de justiça. E também não é pecado apresentar esses ímpios, esses homens que não conhecem a Deus, ao Senhor. Não é pecado. Só tome cuidado para não transformar esse zelo pelo nome do Senhor em pecado. Então, pense, reflita, medite sobre os atributos de Deus, quem Ele é, como Ele te fez, a criação, todos os seus feitos maravilhosos. Aproveite esse momento e certamente você será renovado. Que nesta noite, ao meditarmos sobre a soberania de Deus, sua onisciência, sua onipresença, sua onipotência, que essa atitude possa ter gerado em você confiança nele, diante desse momento tão difícil que o mundo está passando e que a igreja também está passando. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite rica e abundantemente. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, toma a Tua palavra, que é poderosa a Tua palavra. Ó Deus, crava esses ensinamentos, esses conceitos no coração do Teu povo nesses dias tão difíceis, para que eles possam refletir, meditar e serem renovados como Davi estava sendo neste momento. É isso que eu te peço nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.